Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos novamente juntos para estudarmos a Palavra de Deus. E sempre agradecido a Deus por este momento, por este dia de vida, agradecido a todos vocês que estudam conosco a Palavra de Deus, sempre lembrando que nós deveremos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Agradecemos a todos vocês que nos ouvem diariamente, vocês que compartilham os estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde nos ouvem, e eu quero mandar aqui um alô especial para Edilza Soares, é de São José do Itaporã, na Bahia. Cleia Fernandes da Conceição é de Bertioga, em São Paulo. Vilmar Antônio e família e os irmãos da Igreja Adventista de Campo Belo, em Minas Gerais. O Cleudinaldo Nascimento, a esposa Jaicirlene, os filhos Hudson e Caleb são de Altamira, no Pará. Cleudinei e família de Pacajá, também no Pará. O Luiz, a Chiquinha, a Zezé são de São José do Calçado, no Espírito Santo. E todos os demais, nós agradecemos e procuraremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui nos encontramos novamente diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos recebidas de Ti, por este dia de vida, pelo momento que teremos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo, a compreensão. Nos ajude, ó Deus, a nós entendermos qual é a missão que Tu tens para com cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Abençoe a todos os irmãos e amigos, onde quer que estejam ouvindo a Tua palavra, e também aqueles que pedem orações. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos falando sobre os decretos que foram promulgados por Dario e também por Artaxerxes para que o povo judeu que estava cativo em Babilônia voltasse para a sua terra natal. Infelizmente, poucos retornaram para reconstruir Jerusalém e também para reconstruir a casa do Senhor. Muitas pessoas hoje também, às vezes, não querem retornar para a casa do Pai. Muitas pessoas que um dia aceitaram a Jesus, muitas pessoas que um dia fizeram parte do povo de Deus, um dia se revoltaram ou foram enganados pelas astutas ciladas do inimigo e saíram do convívio cristão e voltaram para as práticas mundanas. Mas Deus sempre dá uma oportunidade para que as pessoas voltem. Deus sempre está chamando, batendo a porta do coração, querendo que nós abramos para que Ele entre e faça morada. E Deus quer restaurar em cada um de nós um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Deus, Ele não quer nos ver sofrendo lá fora, longe dos caminhos do Senhor. Deus não quer nos ver escravos do pecado, como Ele não queria ver o povo continuar sendo escravos lá de Babilônia, do reino da Medopérsia, porque eles foram levados para lá devido à dureza do coração deles, devido a não quererem ouvir a voz de Deus, eles foram levados cativos. Mas Deus falou que esse cativeiro duraria 40 anos, 70 anos, e eles depois disso seriam libertos para poderem voltar, mas poucos voltaram. E entre esses poucos, nós já citamos aqui esta semana e vamos falar hoje um pouco mais do personagem Esdras. Aqui em Esdras, capítulo 7, Esdras 7, verso 6 e verso 10, nos diz assim a palavra de Deus. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel,
E segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras, ele conhecia muito dos ensinos mundanos dos quais ele aprendeu, mas ele não se contentou em aprender apenas as coisas que os homens ensinavam. Ele buscou na lei do Senhor, na lei de Moisés, nos 5 primeiros livros da Bíblia que existia naquela época, conhecer a vontade de Deus para com o seu povo. Ele se dedicou em estudar, em conhecer e saber qual era a vontade de Deus, e então Deus o usou para poder estar à frente deste segundo grupo para voltar a Jerusalém. A palavra de Deus, ela nos diz que nós, cristãos, nós que fomos chamados para uma missão, nos diz em Provérbios capítulo 22, verso 6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for grande ou velho, não se desviará dele, do caminho do Senhor. Então nós, pais, nós temos uma responsabilidade muito grande perante Deus. Nós temos que ensinar, instruir o menino, o filho, a filha no caminho em que deve andar. Agora, não é somente nós ensinarmos, é nós vivermos, é nós praticarmos aquilo que nós ensinamos para que os filhos vejam que nós realmente vivemos aquilo que nós estamos ensinando. Porque de nada nos adianta querer ensinar um filho uma coisa que nós não fazemos. Por exemplo, tem muitos pais que não são cristãos, não é? Que têm o vício da bebida, têm o vício de cigarro, e então os filhos veem os pais, ou o pai ou a mãe bebendo, vê o pai ou a mãe fumando, e então o pai diz assim para o filho ou para a filha, você não faz isso, hein? Você não pode fazer isso. Mas o pai sempre está com um cigarro na boca ou tomando uma bebida. E isso é um exemplo para os filhos. E os filhos, quando crescerem, eles vão querer provar para ver por que eles não podem. Se o pai faz e a mãe faz, por que ele não pode? E então, normalmente, esses filhos também vão se tornar fumantes ou alcoólatras. Por quê? Por causa do exemplo dos pais. Então não adianta nada, irmãos, nós falarmos assim, olha, você tem que estudar a Bíblia, se nós não estudamos. Nós precisamos dar o exemplo, instrui o menino, que o menino, a menina veja em você, que você tem essa missão, que você foi escolhido por Deus para educá-lo para a eternidade. É muito sério, irmãos, o que Deus quer de cada um de nós. Nós temos responsabilidade sobre os nossos filhos, eu estou falando para os pais cristãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando nos estudos. Deus vai cobrar de nós se nós não instruímos os nossos filhos e se nós não demos o exemplo para eles. Muitos filhos hoje, quem sabe que são filhos de cristãos, estão fora dos caminhos do Senhor, porque os pais não viviam aquilo que cobravam dos filhos. E não adianta nada também você comprar uma Bíblia ou um material de estudo e colocar ali para o filho e falar assim, toma, você vai estudar. Nós temos que estudar com eles. A palavra de Deus também nos diz, lá em Deuteronômio, capítulo 11, verso 19, que nós, como pais, temos a responsabilidade de falar com os nossos filhos sobre o reino de Deus, quer assentado, quer andando, quer fazendo qualquer coisa que nós estivermos fazendo, nós temos que estar falando do reino de Deus, das coisas eternas aos nossos filhos. Isso precisa ser incutido na mente deles desde criança. Não vamos esperar que eles cresçam e aí eles vão escolher servir a Deus. Não. Desde quando o neném, antes de nascer, os pais já devem estar ali se preocupando com a educação espiritual dos seus filhos. Porque nós estamos vivendo, irmãos, num mundo tenebroso, um mundo
completamente entregado às paixões, às vis paixões. E os nossos filhos estão crescendo vendo essas coisas. E isso vai ficando na mente deles e cada vez o mundo vai se tornar pior. Então nós precisamos colocar na mente deles as coisas eternas, aquilo que Deus requer de cada um de nós. Então, Esdras nos diz, em Esdras 7, versos 6 e 10, como nós lemos agora há pouco, ele se aplicou diligentemente a estudar a história do povo de Deus, o porquê o povo havia sido levado escravo para a Babilônia. E então ele entendeu também, pelos livros, pelas profecias, que Deus, apesar de todo o problema que o povo estava atravessando, Deus estava à frente. E Deus tem e tinha naquela época o controle de toda a situação. Não importa, amigos, irmãos, o que vocês estejam passando, os problemas que vocês estejam enfrentando, nós temos que sempre confiar que Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. Nós somos escolhidos para uma missão e nós precisamos confiar que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas e que o mal não perdurará para sempre. Que nós possamos, então, nos conscientizar da importância da educação dos nossos filhos como uma missão que Deus nos chamou para tal. E que nós não nos esqueçamos que não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas foi Ele que nos escolheu a nós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.